Olá, amigos. Começa agora mais um Fala Vereador. Este espaço destinado aos parlamentares de Itajaí para exporem suas pautas legislativas e comentarem os principais assuntos da cidade, sempre com prioridade no interesse público. Hoje está conosco aqui no estúdio de TV Carlo Antônio Vicente, a vereadora do PSC, Cristiane Stuart. Olá, vereadora. Prazer recebê-la novamente aqui no estúdio. O prazer é todo meu, uma honra estar aqui. Vereadora, como é que a senhora avalia esse início de ano político de 2023? Esse início de ano político, na verdade, o ano 2023, na verdade, é uma preparação já para o próximo, né? Mas eu avalio que está na turbulência aí maior do executivo no Brasil, né, por conta da eleição para presidente, e ainda não chegou a afetar totalmente aqui o município, né, mas acredito que vai dar tudo certo. O município de Itajaí já tem suas próprias demandas e seus próprios grupos políticos que estão ainda no começo do ano discutindo seus posicionamentos, suas pautas, o que será feito de política pública e o que será decidido para os próximos meses, né, vereadora? Itajaí, na verdade, é a cidade mais importante do estado de Santa Catarina. Se não é, eu acho que uma das mais importantes do país, né? Nós temos aí o maior PIB do estado, se não é o maior, é o segundo, está sempre entre o primeiro e o segundo. Então dá para fazer muita política pública aqui. Eu tenho as minhas bandeiras, né? E sempre falei isso, que eu gosto muito do trabalho com idoso, então toda a política pública que eu posso oferecer para idoso, eu faço isso com o maior prazer, né? Faço com o coração mesmo. Questão das crianças com deficiência, e eu falo sempre assim que quando a gente faz política pública para criança com deficiência, a gente está afetando diretamente a mãe, né, os pais, mas eu como mãe acabo defendendo mais, né, sei da necessidade que uma mãe tem de política pública para criança com deficiência, né, eu penso que por ser um município rico, dá para oferecer muita coisa para a população de política pública, sabe? Dá para fazer muito. Vereadora, como é que a senhora tem se preparado para esse ano legislativo? Porque há uma necessidade de manter relações e ter contato permanente com os grupos políticos, tanto de vereadores quanto partidos, também com o Poder Executivo, também com outras esferas estadual, federal e principalmente com a comunidade. Dialogar, construir essas pontes é um desafio. Como é que a senhora está se preparando para isso agora, para esse ano? Bom, daí, assim, com a comunidade, a gente tem um diálogo permanente, até porque a comunidade tem as demandas dela, né? E isso diariamente, aliás, o dia inteiro tem gente pedindo alguma coisa ou reclamando de alguma coisa, e a nossa função é atender mesmo, porque nós estamos aqui para defender e atender a população, né? Com o executivo, o ano já não começou muito bom, né? Então, eu até tenho ouvido muito da comunidade que está faltando o executivo olhar um pouquinho mais para o que a população quer, né? Porque às vezes a gente entende que é certo, que é bom, mas a população lá na ponta entende que não, né? Lá na escola, lá no posto de saúde, lá na comunidade, na rua, na praça, o que é bom para mim pode não ser bom para a comunidade. Então, acho que o executivo está falhando um pouco e o diálogo entre o legislativo e o executivo está um pouco delicado. Está com ruídos ainda, né? Que faz parte do início do ano. A senhora está otimista com relação à evolução desse relacionamento entre Poder Legislativo Municipal e Poder Executivo? Tô sim. Eu acho que o executivo, na verdade, assim, o governo atual no executivo, né, o prefeito, é um homem muito trabalhador, né? Fez muita coisa pela cidade. Acho que todo mundo tem direito de errar, né? Eu creio que está talvez... Às vezes, institucionalmente, né, tem uma engrenagem de várias pessoas, né? Não é, às vezes, apenas uma pessoa só que toma a decisão, isso tem afetado talvez seja também. o maior problema que ele tem, que não é só ele que pode tomar a decisão. E daí isso acaba complicando um pouco, mas eu sei que ele tem boa vontade, tem um bom coração e vai fazer um bom trabalho. Faz parte das instituições políticas, né, também na democracia, que tudo seja compartilhado.
Vereadora, a senhora tem um requerimento já nesse início de ano de 2023 e até estou puxando para o primeiro bloco, porque eu quero tocar nesse assunto, porque o ano se encerrou com essa discussão aqui na Câmara. Aliás, foi uma das discussões que encerraram o ano, que foi a redução da autonomia de execução orçamentária do Poder Executivo. Estou chamando assim, de que era antes de 25%, agora foi para 5%, né? A Câmara limitou isso, ou seja, tudo que o Executivo quiser gastar além de 5% do orçamento vai ter que passar pela Câmara de Vereadores. A senhora tem um requerimento que já cobra o que o governo fez, como ele geriu os 25% do último ano. E a senhora faz vários questionamentos nesse requerimento e eu pergunto se é um desdobramento do que já foi a votação da alteração da legislação no ano passado e também o que a senhora pensa em fazer conforme as respostas, porque se busca transparência, mas a gente não sabe que resposta vem, então eu queria que a senhora falasse um pouquinho a respeito. Na verdade, assim, a gente ouve muita coisa, né? Durante o ano a gente ouviu muita coisa. Ano retrasado, lá no ano de 2021, a Câmara, os vereadores aumentaram para 25% esse decreto, né? Para que o prefeito tivesse autonomia realmente para poder trabalhar. Acontece que tem algumas coisas assim que não ficaram muito bem claras durante o ano de 2022, né? E fez com que o vereador Beto fizesse essa emenda, né? Passasse de 25% para 5%. E vou te dizer que eu não acho errado, porque eu penso realmente que esse dinheiro é um dinheiro público, né? E tem que passar por aqui, sim, tem que dar transparência para que a população tenha noção do que o prefeito está fazendo com aquele dinheiro. E não é pouco. Por Itajaí ser o maior PIB do estado, com uma arrecadação aí de 2 bilhões e 600, que é mais ou menos a previsão para esse ano, né? Acho até que vai ser um pouquinho mais. O prefeito ficar aí com 600, 700 milhões de reais para fazer o que quer sem precisar prestar conta, chega a ser um absurdo. 600 milhões de reais é o orçamento integral da cidade de Navegantes, por exemplo. É 3 vezes o orçamento de Camboriú, de Ilhota. Então, assim, não é pouco. Para não passar nada, para fazer da maneira que quer e não prestar conta, a gente entendeu que era uma coisa um pouco absurda, mas eu vou esperar com que chegue a resposta do requerimento. Dependendo da resposta do requerimento, se a gente vê que esse dinheiro foi bem utilizado no ano de 2022, quem sabe lá na frente, na próxima votação da lei orçamentária, essa situação não muda de novo, né? Vereadora, eu percebi que a senhora já tem diversas indicações já protocoladas na casa, está apresentando durante as sessões plenárias, que são cobranças da comunidade com relação à manutenção das vias públicas. E vai desde a iluminação, boca de lobo, entre buracos, entre outras placas de sinalização de trânsito, entre outras coisas. Como é que está a cobrança da comunidade nesse início de ano com relação às áreas urbanas do município? Eu acho que nunca teve tão grande, né? Eu penso que o município está se preparando aí para a Volvo, né? Que vai acontecer agora em março. Então está focando um pouquinho mais na área central e está deixando um pouco, acho que as outras áreas de lado. Penso que a cidade é um todo, né? Entendo que é importante, sim, né? O evento que vai acontecer, um evento maravilhoso, grande, mundial, mas assim, a população que está lá na área urbana, que está lá nos bairros, também precisa de atenção, né? Então, hoje eu ainda passei, estava indo ali para Praia Brava, e assim, o mato está enorme no canteiro. Poxa, assim, é feio, né? Daí o pessoal da fazenda reclama, o pessoal da Praia Brava reclama. Então, assim, aonde que está o foco? A gente deve atender só a área central por conta de um evento, deve se preparar só para isso? Ou quem sabe não deveria ter se preparado, né, durante todo o outro ano e agora só deixar a parte de enfeitar, deixar um pouquinho mais bonito, né? Mas acho que a cidade inteira precisa de atenção. A senhora teve contato com algum secretário do Poder Executivo de obras ou urbanismo a respeito desses assuntos assim? Eles chegaram a sinalizar alguma coisa assim? Eu acho que os secretários esse início de ano, principalmente o secretário de urbanismo e o secretário de obras, estão com um pouquinho de dificuldade de diálogo, vamos dizer assim. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo.
Já já nós voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador, que hoje está recebendo aqui no estúdio a vereadora Cristiane Stuart. Até mais! Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco a vereadora do PSC, Cristiane Stuart. Bom, vereadora, vamos falar um pouquinho a respeito das emendas impositivas. A Câmara de Vereadores de Itajaí, pela primeira vez na história, teve essa oportunidade de gerir parte do orçamento, né, de destinar para algumas instituições e também para a área da saúde, escolher onde fosse aplicado parte dos recursos, né. Foram aproximadamente R$750 mil por parlamentar, mas já é a primeira experiência, isso aí vai ser adequado ao longo do tempo. A senhora escolheu o Instituto Marcílio Dias para mandar um pouco de dinheiro, escolheu o Instituto Nadar também e também as unidades de saúde do bairro Cordeiros, 2 e uma dos Salceiros, para compra de equipamentos e reparos. Queria que a senhora destacasse o que a senhora lembra de todo esse processo, desses pedidos da entidade, acompanhou o uso do recurso, né, e a importância que isso tudo representou para a senhora. Bom, quanto às unidades de saúde, faltou dinheiro para a gente poder destinar, né? Porque a necessidade das unidades de saúde são muitas. Aliás, tem unidade de saúde que precisava ser botada abaixo e fazer nova, né? E infelizmente não dá para a gente fazer tudo. Mas deu para ajudar algumas, né? Do Votorantim, da Murta, teve algumas unidades de saúde que deu para a gente ajudar, e do São Roque, porque precisa, se der para a gente arrumar uma salinha para que a população tenha um pouco mais de conforto, se a gente pode dar equipamentos para que essa unidade... Eu tive, por exemplo, na unidade dos Pinheiros, a recepção é horrível, horrível, sabe? Tu já chega lá doente, tu vê aquela situação, tu fica mais doente ainda. Então, o objetivo é fazer um local agradável para que as pessoas possam se sentir um pouco melhor, né? Já que já chegam lá com problema, mas que o espaço seja um espaço agradável para poder se sentir um pouco melhor. Então, o objetivo foi esse, com as unidades de saúde, né? Quanto ao Instituto Nadar e o Marcílio Dias, eu penso que é uma instituição da cidade, que precisava ter um olhar melhor ainda, né, do setor público para o Marcílio, porque é o time daqui, né, e isso acaba afetando diretamente crianças, né, que olham aquele jogador e querem ser igual e que a gente acaba tirando da rua. Eu acho que o objetivo era fazer com que tivesse escolinha de futebol dentro do Marcílio, para que as crianças pudessem entrar lá, sentir o que é aquilo, sabe? E aí, o Instituto Nadar é um instituto que eu já acompanho há bastante tempo. Hoje eles atendem aí quase 5 mil pessoas aqui da cidade e saem atletas que já ganharam o brasileiro, né, e já foram até para o Mundial. Então, isso é um orgulho para a nossa cidade, né? Tem alguns programas do município que estão sendo feitos em parceria, né? Tem. Esse ano começou um pouco turbulento também, né, com isso, porque, infelizmente, eu acho que o Executivo não está olhando direto para quem deveria olhar, que é para a população, mas tanto o Instituto, tanto o Marcílio quanto o Instituto Nadar fazem um trabalho de excelência e, enquanto eu puder ajudar de alguma forma, eu vou estar ajudando. Vereadora, só para elucidar, né, também para quem está nos assistindo, para compreender até esse momento novo do parlamentar poder dizer, Poder Executivo, manda esse dinheiro aqui para lá, manda esse pouquinho. É pouco, né? Na verdade, conforme dá para fazer pouca coisa, mas já é alguma forma. Como é que a senhora pegou esses critérios? Conversou com os diretores de unidades de saúde, conversou com o secretário também, ou com a comunidade, a senhora mesmo foi no local ver?
com relação às entidades? A senhora eles vieram pedir, a senhora conversou, viu, não, realmente? Como é que foi esse processo, assim, para... Na verdade, porque alguns a senhora teve que fazer escolha, alguns de repente ficaram de fora que pediram, né? Não dava para destinar para todo mundo, né? Mas eu tive nas unidades de saúde, conversei com os gerentes das unidades de saúde, vi a necessidade de cada um. Depois fui falar com o secretário, realmente, para poder dizer para ele que ia ser direcionada a emenda, né? Que eu queria mesmo para comprar equipamento e para manutenção. Não quero que seja usado essa verba, esse dinheiro com outras coisas, né? Era uma coisa que, na verdade, assim, a Secretaria de Saúde já deveria fazer, mas já que a gente tem essa possibilidade de poder oferecer, né, e está lá a necessidade, a gente ofereceu. Interessante, né, vereadora, porque é uma oportunidade também do vereador, pelo menos, sentir a necessidade e estar ali dialogando as demandas da comunidade sobre os serviços públicos. Essa necessidade, assim, acaba chegando para a gente todo dia, sabe? O dia todo, assim, demanda de escola, falta ventilador, falta ar-condicionado, a carteira não está boa, sabe? Assim, dos postos de saúde, o tempo todo chega a demanda. Realmente o valor é pouco para tudo que a gente queria fazer. A gente conversou também entre os vereadores até para que o mesmo vereador não ajudasse a mesma unidade de saúde, né? Então, assim, a Cris consegue ajudar a do Votorantim, então eu ajudo a do Costa Cavalcante, o outro ajuda, para que a gente pudesse oferecer um pouquinho para cada, né? Com o objetivo de oferecer conforto tanto para os profissionais da saúde, que merecem muito, né? Porque o trabalho deles é um trabalho árduo, quanto para a população que é atendida. Vale a experiência do compartilhamento, de gerir, né, um pouco de política pública. Vereadora, a senhora também aprovou no ano de 2022 e final de 2021 muitos projetos de lei importantes para áreas sociais do município, principalmente que envolvem a pessoa idosa ou as mulheres, né? Política pública para a mulher tem bastante também, para a família, para a criança. Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho a respeito do calendário de eventos no município que a senhora pediu para que seja incluída a Semana Municipal de Mães Atípicas. Uma novidade que resultado também de uma consulta pública realizada aqui na Câmara de Vereadores que a senhora promoveu. As mães atípicas, eu falo que são coisas assim que estão no meu coração, assim, tanto as mães atípicas quanto a questão do idoso. As mães atípicas, elas precisam ser mais olhadas, sabe? Melhor olhadas, porque eu me coloco no lugar de uma mãe que tem um filho com deficiência. Eu tenho 3 filhos, meus filhos não têm deficiência, mas já é complicado ser mãe, ser esposa, ser mulher, ser profissional, porque é tudo muito corrido. Se eu tivesse um filho com deficiência, talvez eu não pudesse estar aqui, porque um filho com deficiência precisa de dedicação exclusiva, sabe? Então, assim, essas mães não são olhadas, elas não podem trabalhar, elas não podem se cuidar. Né? Uma mãe que tem um filho com deficiência, ela vive exclusivamente para aquele filho. Por que eu pedi para que criasse isso? Para que pudesse ser discutido nessa semana um pouco mais sobre isso, para chamar a atenção do Poder Executivo, para que tenha mais política pública para essas crianças e que a gente possa oferecer alguma coisa para essas mães. Que a gente possa, de alguma forma, se colocar no lugar delas. Se fosse meu filho, o que eu queria que fosse feito? Esse ano a senhora vai acompanhar a elaboração da semana, o que vai ser feito no calendário? Com certeza. Vereadora, outro pedido que a senhora fez também para a inclusão no calendário de eventos no município diz respeito à Semana Municipal para conscientização e apoio aos portadores da doença de Alzheimer. Né? E a senhora discutiu bastante na Câmara também a respeito dessa doença, do cuidado que o município precisaria ter ao elaborar políticas de saúde, de assistência para essas pessoas. Né? Também é uma doença crônica, degenerativa, que tem aumentado o número de diagnósticos. Itajaí aumenta a população, em consequência, mais pessoas com esse problema. Vereadora, o que a senhora espera daí, já nesse aqui que tem uma complexidade grande também, né? O que a senhora espera que o município possa fazer para poder dar atenção? Por incrível que pareça, as doenças, tanto o Alzheimer quanto o Parkinson, são mais comuns
do que se imagina. A gente tem muito. Eu trabalho com idoso há mais de 10 anos e tem muito idoso com Alzheimer, tem muito idoso com Parkinson. E a gente precisa fazer no município um trabalho preventivo, porque quando começa a tratar cedo, consequentemente isso vai demorando mais para que essas pessoas cheguem a... O Alzheimer, no final, é uma doença muito triste para a família e para o idoso. Então, assim, quando a gente conscientiza a família e o idoso que tem que ser tratado, com certeza isso é qualidade de vida tanto para a família quanto para o idoso, sabe? Às vezes eu vejo que a gente fica apagando incêndio. É mais fácil, às vezes, apagar incêndio. Mas não é o melhor. Eu acho que sai mais barato a gente conscientizar e trabalhar antes para que não chegue ao ponto de todo mundo sofrer com aquilo ali. Hoje, na secretaria que eu trabalho, a gente trabalha ali com quase 2.000 idosos. Posso te dizer que ali 10% tem Alzheimer. E alguns têm e não aceitam que têm e não querem se tratar. Ou alguns têm e a família não aceita. Diz, não, é normal mesmo, está ficando idoso, fica esquecido, sabe? Porque o início ainda não afeta tanto todas as áreas, né, sociais da pessoa, também psíquicas, né? O início, ele é imperceptível muitas vezes. Mas a gente, assim, mas logo fica muito preocupante, tá? Assim, chega muita, o idoso tal se perdeu, pegou um ônibus e não sabe para onde foi, né? Alguém sabe a família, isso é muito comum. E talvez a saúde do município não está se dando conta disso, sabe? A gente precisa trabalhar isso cedo, para que não chegue ao ponto que está, assim, para que as pessoas não precisem passar pelo sofrimento. Porque o Alzheimer é tão complexo quanto... eu falei agora de uma criança com deficiência, né? De como é complexo para a mãe, né? De como toma conta da mãe exclusivamente. Um idoso com Alzheimer não é diferente. A família tem que ter dedicação exclusiva, porque não pode deixar sozinho, que chega uma fase que ele quer fugir, tem uma fase que ele fica agressivo, né? Isso até chegar a ficar acamado de uma vez. Então, assim, não deixa chegar nesse ponto. A ideia é que as pessoas possam discutir o assunto e oferecer, sim, política pública, conscientizar para que não chegue ao ponto da pessoa sofrer e da família sofrer também com isso. O jeito também é elaborar uma forma de discutir políticas de saúde que incentivem a pessoa após determinada idade que frequente um pouco mais as unidades de saúde, que faça exames já mais específicos para poder ter um diagnóstico precoce. Essa questão da demência, sim, né, tanto do Alzheimer quanto Parkinson, qualquer outra doença que seja, né, consequência de demência, é bem delicada e acho que é urgente, tá? Eu não sei, né, o porquê, se agora tem mais do que antes, mas com certeza tem que ser tratado esse assunto. Tem que ser levantado e o município precisa oferecer, sim, alguma coisa para que a comunidade consiga passar por isso. Sabe? Leis como essa são o primeiro passo, porque já se discute, não é, vereadora? Vamos para mais um rápido intervalo, já voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Até mais! Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco a vereadora do PSC, Cristiane Stuart. Vereadora, a gente continuando a falar a respeito
de leis que a senhora propôs, já foram aprovadas e que incluem datas, né, de conscientização no calendário oficial do município, e a senhora também fez o pedido que uma deve ser com relação à Semana Municipal de Incentivo à Adoção de Crianças e Adolescentes, principalmente com ações que informem e levem esclarecimento sobre a entrega legal, né? Como é que funciona isso, vereadora? A senhora também discutiu aqui na Câmara de Vereadores, né, e trouxe bastante o tema em debate, e há um processo aqui que a senhora está pedindo, que é bem claro, né? Olha, tem que fazer campanha explicando sobre a entrega legal. Eu acho que às vezes as pessoas, por desconhecimento, ou por entender que é mais rápido e mais fácil, né, a adoção à brasileira, né? Vou lá, pego no hospital, ou a mãe entrega de qualquer jeito. Isso não é correto, né? A gente tem que entender que é uma vida, né? Não está adotando um bichinho de estimação, tu está adotando uma criança, essa criança vai crescer, é teu filho, e é tua responsabilidade. Então, assim, a ideia também é trabalhar, é conscientizar a população que o correto é tu queres adotar, tu queres ter um filho, está preparado para aquilo? Então, assim, segue o ritmo legal. Né? A adoção legal é a forma mais fácil e mais correta de adotar uma criança. Pensando no futuro. Eu acho que as coisas, a gente tem que parar de dar jeitinho nas coisas, a gente tem que fazer as coisas da maneira que elas têm que ser. Às vezes a gente entende que isso é mais rápido, mas o mais rápido pode dar problema lá na frente. Então, o objetivo do projeto é realmente esse, é conscientizar para que as pessoas parem com essa história de jeitinho e façam as coisas da forma certa, que com certeza, né, vai ser bom a longo prazo, porque quando a gente quer encurtar as coisas, depois a gente acaba tendo problema, né? E às vezes está ali com a criança já há um tempo e tem que entregar por algum motivo ou por alguma denúncia. Isso não é bom nem para a família nem para a criança que já criou vínculo. E é um hábito que se criou exatamente por um preconceito com relação à demora no processo de adoção legal, né, que ocorre no judiciário, mas também muita coisa não é assim que acontece, é falta mesmo de informação, né? Hoje aqui, eu vou te dizer, tem uma época que eu acho que até era um pouco demorado, mas assim, hoje aqui, tanto o doutor Fernando, que é o juiz da vara da infância, quanto o doutor Diego, que é o promotor, eles agilizam muito essa questão da adoção, justamente por entender que as crianças, não é legal criança em abrigo, né? Assim, olha, eu entendo que eu não consigo criar o meu filho, eu quero que ele vá para adoção. Vai lá, entrega legalmente, não vai ter problema nenhum, a pessoa não vai... A mãe que está entregando o filho é muito mais bonito do que de repente jogar no lixo, né? Do que de repente deixar na porta de alguém, ou de maltratar, né? Então, assim, vai lá, entrega, o juiz vai receber, vai explicar a tua situação, tu não vai ser condenado por isso, porque todo mundo tem direito de errar, né? Então, assim, olha, eu não posso, mas eu gostaria que alguém adotasse meu filho. A pessoa que vai doar, a mãe que está entregando, está fazendo a coisa certa, não vai se incomodar depois, e a pessoa que está adotando também está adotando da forma certa. Eu acho que é a coisa mais certa para se fazer mesmo. A gente fazer as coisas de uma forma que a gente não vai se incomodar. Vereadora, uma outra lei também que foi aprovada, já está em vigor aqui no município, ela está um pouco mais voltada ainda às políticas públicas para a pessoa idosa, que com relação à proibição de que instituições financeiras fiquem assediando, né, principalmente idosos, com o oferecimento de empréstimos, né, idosos ou pessoas que recebem benefício social, né, oferecimento daqueles empréstimos por telefone, por rede social, de forma fácil, assim, e que depois gera toda uma complicação no orçamento, né, do idoso. Muitas vezes o idoso nem quer contratar aquele empréstimo, mas por pressão de algum familiar ou por alguma informação, às vezes, que não foi bem compreendida ao telefone, acaba recebendo dinheiro na conta e fica aquela... E hoje em dia ainda tem o problema do golpe, não é, vereadora? O idoso, na verdade, hoje, quem se aposenta hoje, amanhã já estão oferecendo empréstimo consignado, né?
E o idoso, eu acho que tem, assim, vários problemas, sabe? Primeiro que ele não sabe mexer muito bem com a internet. Não sabe, porque antigamente ia lá no banco para fazer empréstimo, hoje não. Hoje tu consegue fazer empréstimo pelo celular. Hoje teu neto consegue fazer no teu nome. Então, assim, o objetivo desse projeto é que, se o idoso precisar de empréstimo, ele tenha que ir lá no banco, ele assine para fazer o empréstimo, para não ser enrolado. Porque o que a gente vê é muitos idosos que estão com a renda totalmente comprometida, porque ou o neto fez empréstimo no nome dele, né, ou um filho, ou então ele mesmo acabou recebendo um telefonema e aceitou, né, porque é dinheiro que no momento tu acha que é um dinheiro fácil. Né? Ofereceu 2, 3, 10 mil, é um dinheiro fácil, mas depois isso vai comprometer tua renda. E muitos idosos acabam não tendo para comer, para pagar o aluguel. Né? Então, o objetivo precisa do dinheiro, vai até o banco. Lá vai conversar com o gerente tem um limite para poder fazer empréstimo, né, consignado. Então, é o que eu falei agora há pouco, assim, da forma correta, as pessoas não se prejudicam lá na frente. Vereadora, e está sendo respeitada essa lei, uma vez que as instituições financeiras são instituições nacionais e a lei é municipal. Então, às vezes, acaba acontecendo da mesma forma. Tem algum procedimento que a pessoa pode fazer? Ou como é que está essa relação? A gente tem orientado, assim, pelo menos assim, como o fato de eu trabalhar com idoso, então a gente tem orientado os idosos para que, quando eles receberem uma ligação, para eles pegar o nome da instituição que denuncie, que a gente vai atrás disso. Porque é crime, eles têm que entender que é crime, né? Ficar tirando dinheiro de quem não consegue responder por si, porque o idoso é uma pessoa que não tem, assim, totalmente noção, né, de banco, às vezes a gente mesmo, né, estou mexendo na internet, às vezes aparece ali, e tal coisa para comprar, a gente às vezes no impulso, a gente vai porque a gente compra com o olho, né, e depois tu te arrepende, mas daí já não dá mais para voltar atrás, a conta tu tens que pagar. Então, para o idoso é pior ainda, porque ele é assalariado, né? Então, a gente tem orientado os idosos para que eles não aceitem empréstimo assim. Se fizerem, ou se alguém ligar, ou por e-mail, é para denunciar que a gente vai punir essas pessoas, sim. Importante destacar que nós conversamos aqui sobre 4 leis que já foram sancionadas, já estão em vigor no município, né, e que trazem os benefícios a toda a população, né? Essa última, principalmente, é uma lei que proíbe, né, o abuso, uma lei de proibição de abuso, né, na oferta de crédito. E as outras leis de promoção de semanas de conscientização podem ser acompanhadas no site, no portal do município de Itajaí, né, itajaí.sc.gov.br. Acompanhe lá, você que se identifica com alguma dessas questões que a gente tratou, até para acompanhar quando que serão essas discussões e participar também dos eventos, né, das campanhas que houverem. Vereadora, um último assunto para encerrar, a formação das comissões técnicas aqui da Câmara de Vereadores. A senhora ficou com a Comissão de Redação, Justiça e Legislação, né? Também com a Comissão de Finanças e Orçamento e mais a Comissão de Cultura e Turismo. Relatora nas 3 comissões, né? 2 a senhora já estava trabalhando, né? Fazendo esse trabalho aí. O que representa participar nessas comissões e ter esse papel importante de ser a relatora, né, de tudo que passa aqui na Câmara de Vereadores, tanto na questão financeira quanto na questão legal? Como tu falasse ali, tanto a legislação justiça quanto o orçamento ali, finanças, eu já era relatora nos últimos 2 anos, né? E eu posso te dizer que, assim, a gente aprende muito, porque realmente tudo, exatamente tudo, todos os projetos do município têm que passar por ali, né? São as 2 comissões, acho que mais importantes, né? Porque as outras passam o que é da matéria, né? Essas 2 não, tudo passa por ali. E a gente aprende muito, sabe? Né? Porque chega ali da área da saúde, da educação, da cultura, do turismo, de tudo que tem na cidade passa por ali, não tem como tu não aprender, tu não conhecer um pouco do teu município, né? Então, eu fico muito feliz, inclusive, de estar nas 2 comissões, nas 3 comissões, né, de novo,
e principalmente como relatora, né, que já é um trabalho que eu vinha fazendo e gosto muito do que eu faço. Vereador, obrigado por aceitar o convite, participar conosco do programa. Desejamos um excelente ano de 2023, excelente trabalho aqui na casa. Muito obrigado mesmo e até a próxima. Para nós, né, que seja um ano abençoado. Obrigado a você também que nos acompanhou. Lembrando que esta e outras entrevistas estão disponíveis no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí, no YouTube, e são transmitidas pelo canal 14 da Claro TV. O Fala Vereador fica por aqui. Até a próxima.